Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precisa saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Fini. Se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. E Nissan Jangada. Vem pra Nissan Jangada, Avenidas Júlio Ventura e Washington Soares. Agora pode. Cara, eu tava doidinho pra conhecer esse novo Nissan Kicks, macho. Vou logo avisando, chefe, esse carro tá outro nível. Tu é doido, macho. Rapaz, olha essa câmera, como ela ajuda a gente, cara. É uma câmera 360. Pô, muito legal isso aqui, cara. Tu é doido, parece cinema, né? E os faróis em LED, cara. Estiloso, super moderno. Rapaz, olha aqui, ó. Tem teto solar panorâmico, macho. Imagina viajar com esse visu aqui. Tá maluco. Hein? Amigo, eu tô me sentindo até mais bonito dentro desse carro, meu filho. Ah, isso é impossível. Cara, impressionante como o carro, ele tem uma acústica, a cabine dele, né? Isola você da cidade, né? Você fica assim, porra, cara, com essa sensação de conforto, né? E fora a sensação de segurança, cara. Monitoramento de ponto cego, alerta de mudança de faixa e até alerta de colisão frontal, meu amigo. E ainda assistente inteligente de frenagem. Ainda tem o assistente de frenagem traseira, mano. É tecnologia que protege de verdade. Rapaz, é demais, cara. E aí, quer sentir tudo isso? Vem pra Nissan Jangada, conhecer o novo Kicks e as melhores condições. Cuida! Agora Pode, começando agora, é mais um episódio, Gustavo, e nesse episódio um amigo vai aprender o que é VGV, tudo sobre o mercado imobiliário, mercado da construção, que a nossa convidada é quem manda no tema. Tu é doido, eu tô doidinho aqui pra saber como é que eles batizam esses prédios, os nomes, entendeu? Uai, de onde é que sai essa criatividade, entendeu? O amigo tá Eu tenho curioso até com isso aí, tenho né? até a sugestão pra ela já aqui de um nome É bom. mesmo? Tu vai se meter no negócio da nossa convidada? Não, só sugestão, né? Ah, sugestão. Vai vender igual água, Tu acha? eu acho. Ok, meu nobre criativo Gustavo Niemeyer. Vamos começando o nosso episódio de hoje, mas antes eu queria que o amigo lembrasse para a nossa audiência e para a nossa convidada quais são os nossos parceiros em 2025. Olha, Lê Farias, Pois não. em dezembro de 85, foi fundado, foi a pedra fundamental deste grande empreendimento mundial que chama-se Beach Park. Ah, é verdade. Certo? Verdade. Segundo melhor parque aquático do mundo, melhor das Américas, o Beach Park é que manda aqui, entendeu? 40 anos de Beach Park, 40 né? anos de Beach Park. Impressionante. Serão completos agora em dezembro Em desse dezembro ano, desse dezembro ano. de 25. Exatamente. Certo? Tudo sobre o universo Beach Park em beachpark.com.br para você fazer sua reserva, comprar seu ingresso, é tudo lá, beachpark.com.br. Beach Park tá Mas eu queria bombando. ingresso para o Arvorá. É lá também, chefe, tudo beachpark.com.br. Rapaz, quem vem uma vez aqui, nunca se esquece. Aí já era, amigo. Fica na memória. Ficar entendeu? vindo, Entendeu? é verdade. Além disso, que mais? Balas Fini. Fini. Né? Não é Tem só duas bala, lojas aqui no Beach Tem Park. duas lojas pancada, né? Uhum. Duas lojas lotadas. Lotada. E E? ela veio com um. Ah, foi? Eu tô sabendo, já sei até a placa. Nissan Jangada. Nissan Jangada. Veio de Nissan, rapaz, que Ah. a moça tem bom gosto, entendeu? Exatamente. Nissan tá bombando, Tá meu irmão. bombando o novo Kicks. Aliás, a gente gravou o vídeo do novo Kicks. Sim, pô, Eu e o gravamos. amigo. É, porque é assim que a gente vai conseguir entrar nesse carro, né? É a única Comprando chance. mesmo a gente não vai conseguir, não. Ali, entendeu? à vista, É, no então, cash, Não, a vista a gente não. tentou deixar o carro feio e não conseguiu, né? A gente dentro dele. E o carro é lindo de Não todo fica, jeito. não. Mas se bem que tem como a gente comprar. Você tem empresa, eu tenho empresa. Ah, pois Entendeu? verdade. Sua empresa tá tudo A ok? minha empresa agora tá regular. Imposto tá Você, pago. você é PCD, Os você não é impostos PCD? tudo em dia. Tá tudo em Nem dia. perigo. Tem que pagar o desse mês. Você é PCD, você disse que é PCD, não é? Depende. Não, depende não. Você disse que é. Hérnia de disco é PCD? Uai, Se não for, eu sei. sou PCD. Então pronto. Então, você tem empresa e é PCD. L4 com L5, chefe. Só não dá pra... Você não pode somar, viu?
Somar o quê? Uma Não, doença com a não, outra? Não, você não pode... eu sou PCD e tenho Ah, empresa. Aí você empresa. vai somar os descontos aí, não. Ah, né? não, é claro que É não, uma né? coisa ou outra. Mas o que a gente quer dizer é que na Nissan Jangada, você que é PCD, você que tem uma empresa e você que é frotista de táxi ou tem um táxi e Isso. quer, né, renovar sua frota ou a frota da sua empresa, é lá mesmo. Nissan Jangada, 2 endereços, na Júlio Ventura, número 200 e na Washington Soares, 255, Gustavo. Exatamente. Apresente nossa convidada, Miguel. Olha, a Lê Farias, ela é diretora comercial de marketing e customer experience. Não sei nem que porra é essa, mas enfim. Ah, vai de uma saber. das maiores consultoras do país, diretamente do Recife, a Mora do B, Eduarda do B. Eduarda do B, Moura do B, aqui no Agora Pode. Ô, Eduarda. Diretamente do Recife. Prazer te rever, tudo bem? Demais. Gente, prazer estar aqui. Muito bom. Ale, Guga, Duda. Esse trio vai dar bom hoje a Ale, conversa. Guga e Duda. Ale, Guga e Duda. Bom, eu adoro estar em Fortaleza. Eu sempre falo, cidade que eu sou apaixonada. Não posso falar demais não, que a gente está em outras cidades também. E eu sou pernambucana, recifense, com muito orgulho. Mas agradeço demais o convite, porque é sempre um prazer estar aqui e agora conversando com vocês. Pô, que massa, Eduarda. Pô, a gente teve a chance de ter ali um almoço em que você falou muito da Moura do B, eu entendi melhor o que é empresa e tal. Mas agora, Gustavo, agora a gente vai poder amplificar, Tu né? é doido, é? Essas informações para a nossa audiência, porque às vezes a pessoa compra um imóvel, um apartamento Moura do B, um projeto Moura do B, mas não conhece a história, né? Exatamente. Não conhece o que está por trás da marca, Exatamente. né? E a Duda é a pessoa certa para isso, porque Exatamente. ela é quem está no marketing ali, liderando a turma da Duda, Moura. me diga só... Vou chamar logo de Duda, né? Duda. Porque, né? Duda, me diga só uma coisa. Esse sobrenome é francês? Não. Então, é um sobrenome assim. Eu não Olha aí. conheço muito bem nenhum parente francês, não, mas diz a família que é uma origem francesa, do B. E como é que começou a empresa? Bom, a empresa começou com meu pai e meus tios, a primeira geração, eles foram os fundadores da empresa, em 1983. 83. São engenheiros. Naquela ocasião, quando eles fundaram a Moura do B, eles tinham outros negócios pequenos. Meu pai tem um salão de beleza, por exemplo, Sério? que chamava Camarim, que ele tem muito orgulho disso na história dele. Eles já tinham feito um prédiozinho menor, com o nome de Paula, e aí eles resolveram fazer a Moura do B, começando com um produto de luxo e alto padrão, em regime de condomínio fechado, que é um tipo de operação que a gente tem hoje, onde a gente arrecada o dinheiro da obra com os condôminos, né? Nós somos uma entendi. administradora. Sim. E os condôminos vão pagando mensalmente e com esse caixa você faz a obra. Dois deles, meu pai e outro tio meu, moraram nesse prédio, né? Fizeram esse prédio. Naquela ocasião foi um diferencial, porque o condomínio fechado acaba tendo um preço mais competitivo. É uma obra preço de custo. E aí eles conseguiram formar um grupo relevante na cidade do Recife, Entendi. que absorveu a ideia, comprou. Era um apartamento de mais de 400 metros quadrados. Ixi, Nós Maria. moramos lá na zona norte do Recife, no bairro de Apipucos, que fica bem próximo de Casa Forte. Sim, é bom, E aí, bairro bom. depois desse prédio, eles foram fazendo outros, e aí foram logo depois para a Avenida Boa Viagem. Conseguiram crescer porque conseguiram um preço competitivo e fazer uma obra de qualidade. Tá. E aí a gente nasceu em Recife, no luxo e alto padrão. A gente tem hoje mais de 40 prédios na Avenida Boa Viagem. Caramba, Só uau. na avenida, só na orla. Caramba. Que é o melhor endereço de Recife, né? Boa Viagem é ainda o bairro mais valorizado. E a Avenida Boa Viagem é a nata de Boa Viagem. Então, certeza. foi assim que a empresa cresceu. E aí, depois foi evoluindo com outras marcas, como, por exemplo, a linha Beach Class, que surgiu em 99, que aí foi para apartamentos compactos, né? Apartamentos para investimento, para segunda residência, também resorts, né? No litoral sul de Pernambuco. Foi evoluindo a marca até que fez a expansão, teve a estratégia de fazer a expansão, para não ficar concentrado só em uma cidade, até porque você fica concentrado em uma cidade só, querendo ou não, você fica refém do plano diretor daquela cidade, você Sim. fica refém de algumas coisas de uma cidade só. E aí foi aí que a Moura fez a expansão e veio para cá, 2008. Fortaleza, Salvador, Natal e Maceió. Fortaleza, Salvador, Natal. E isso foi no mesmo período? Eduardo? 2008. Todas foi mais ou menos no mesmo período. Natal foi a primeira, pouquinho depois veio para cá, e aí um pouquinho depois veio para Salvador. A Moura, naquela ocasião, eu não trabalhava na Moura ainda, porque foi em 2008, eu entrei na Moura em 2010, mas naquela ocasião dividiu-se duas diretorias, né?
que o diretor daqui ainda continua, que é o Fernando. Naquela época ele ficou com Fortaleza e Natal. E outro diretor, que não está mais na companhia, ficou com Salvador e Maceió. E aí depois a gente reorganizou essas diretorias, depois de um tempo. E aí hoje o diretor daqui também é responsável pela Bahia. É Ceará e Bahia. A gente tem uma diretoria que é responsável por Maceió, Alagoas, no caso, Aracaju, Paraíba e Rio Grande do Norte. Depois do IPO, a gente entrou na Paraíba em Aracaju, que a gente não estava naquela ocasião. Sim. E temos outra diretoria que fica com Pernambuco, que ainda é o estado que a gente tem o maior volume, apesar de que Ceará evoluiu muito, cresceu muito. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas aí a gente tem 3 diretorias regionais de negócio, de incorporação, divididas dessa forma. Nas 7 cidades que a Amor atua hoje. Nos 7 estados, na verdade, porque a gente não está só em cidades, né? A gente tem obras também em litoral, a gente tem obras em outros municípios. Não tem, naturalmente, uma barreira de entrada para você, né, sair do seu estado de origem, do seu negócio, para nesse segmento, nesse setor, né? Não tem uma barreira de entrada. Na verdade, a barreira é uma barreira que existe de adaptação, de você mercado, conhecer né? mercado, né? De você conhecer bem a região. Então, Uns assim, e outros tentando atrapalhar. Tem muita diferença de uma cidade para outra aqui no Nordeste, assim, muita. olha, muita não, mas tem umas diferençazinhas, tem umas peculiaridades. Eu acho que, primeiro, tem a curva de aprendizado e adaptação em cada cidade. Para isso, a gente tem equipes locais. Eu sou recifense, pernambucana. O diretor que toca aqui a operação, ele é recifense, mas é praticamente um cidadão de Fortaleza, já recebeu até o título, porque ele está aqui sempre, toda semana, e a gente tem uma equipe toda local. Então, equipe de engenharia, equipe de incorporação, que é aquela equipe que viabiliza o produto, equipe de produto comercial, marketing, são todas locais em todas as cidades. A gente só tem equipes corporativas, assim, as áreas mais estruturais. O resto, as áreas totalmente ligadas ao negócio, são todas locais. E aí a gente tem essa adaptação que aqui a gente já venceu essa curva, porque a gente está há 18 anos em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, né? Então aqui a gente já está estabelecido e a gente já tem o conhecimento. Mas tem sim algumas peculiaridades. Tem peculiaridades, por exemplo, em algumas cidades que posição de terreno, então às vezes a posição sul é mais valorizada em alguma cidade do que outras. Em Salvador, por exemplo, você tem o local mais valorizado da cidade, o Corredor da Vitória, que você tem apartamentos poente, mas você tem a vista mar, você tem aquela vista maravilhosa da Baía Todos os Santos, então aquilo é valorizado, né? Então, tem aqui em Fortaleza, o pessoal adora rede. Não é toda a cidade do Nordeste que o pessoal adora rede na unidade, até produto, seja ele de entrada, médio, alto padrão. Então, tem uns detalhes. Tem detalhes também de como você trabalha com o trade. Então, por exemplo, quando a gente entrou em Aracaju, a gente começou a trabalhar igual a gente trabalhava em todas as cidades. A gente trabalhava com o mercado aberto para todo mundo. Aqui em Fortaleza, a gente trabalha com todo mundo. Corretor que nunca vendeu na vida, ele chega e vende, tá? A gente é aberto para todo mundo vender. Quanto mais gente vender, melhor. Lá em Aracaju não é assim. Lá em Aracaju você tem que criar um grupo de parceiros específico e só esses grupos de imobiliárias estão habilitados a vender. Então, o autônomo chega, tem que vender através desse grupo. A gente começou com o mercado aberto, não estava desempenhando. Era um bom produto, numa boa localização, no melhor bairro de Aracaju, mas a gente não estava vendendo bem. E aí a gente foi vendo, né, que lá tinha que trabalhar dessa forma. Tinha uma particularidade, né? Tinha essa particularidade. Se você não criasse o grupo de X imobiliárias cadastradas e o corretor autônomo, que é o corretor isolado, vende através dessas, eles não focam. Então, então vamos se adaptar. Então, tem esses detalhes que a gente vai aprendendo, né, vivendo. A gente tem até o slogan Saber Vem de Viver, que você vai aprendendo como cada cidade funciona. Então, tem sim uns diferenciaizinhos de cada uma. Mas, por exemplo, nesse modelo de Aracaju, na tua visão, isso é uma questão de organização? É mais organizado que outros lugares? Ou para você que está oferecendo produto, não faz diferença? É uma questão de prática da cidade. É uma questão que se estabeleceu assim. Não quer dizer que seja melhor ou pior, Não quer dizer que seja melhor ou pior. É cultural, Tá. Não sei como começou. Às vezes, uma empresa que era formadora de opinião lá e liderava começou assim, as outras foram seguindo. Mas não sei dizer. Como tem outras cidades também que trabalha de uma forma que as imobiliárias se envolvendo muito na estratégia de lançamento do produto. A gente não trabalha assim, porque a gente tem uma incorporação muito robusta. Então, a gente vai respeitando, vai se adaptando a cada cidade, como é que as coisas funcionam. Vocês têm operação no interior do Ceará?
Não. Sobral, Juazeiro? Não temos. A gente tem produto aqui, né? O Beach Class Porto das Dunas. Temos no Cumbuco, fora da cidade de Fortaleza, no Ceará. Só temos esses dois, no Cumbuco e aqui, que são 2 Beach Classes, produtos voltados para investimento e segunda residência. Beach Class é bom demais. O amigo tem terreno lá em Juazeiro para vender? O que é? Não, é porque... Terreninho em Sobral, tem? Não. Não é interesse mesmo, né? Interesse de quem? Seu? Não, interesse Em saber, né? Se a empresa tem interesse em expandir para o interior, né? Certo. Porque são cidades tão agradáveis, Certo. tem um potencial, né? Entendeu? Duda, explique para esse rapaz o que é um VGV. Pronto, explique. Apesar que a minha mulher foi do setor, viu? Ah, foi do setor? Foi. Bom, Mas vai. VGV, o valor geral de vendas, quando a gente lança um projeto, a gente tem o VGV líquido, né? Que é quanto ele está disponível para venda, né? As unidades realmente o que vale para venda. Inclusive, a gente trabalha com venda líquida, que é a venda bruta menos os distratos puros que teve, quando o cliente realmente devolve a unidade por algum motivo, incapacidade financeira na maioria delas. Então, a gente tem o VGV, que é isso, e a gente também tem esse VGV em percentual. Então, a gente fala, além do número em si daquele produto, qual é o VGV desse produto? É o valor total de vendas líquido, VGV líquido. A gente tem também o percentual de quanto é que a gente vende, né? Dentro do que a gente tem de produto a ser ofertado, qual foi o percentual de vendas desse produto. Então, por exemplo, a Moura hoje, do total dela, ela tem um VGV muito bom, ela tem um percentual muito bom do que ela lançou, quanto ela vendeu. Então, ela trabalha aí na casa em torno mais ou menos de 50%, que na média de todas as praças é muito bom. Eu vi que o rating dela é bom. Como é, amigo? Rating, Tu viu o quê? rating, o rating. O rating dela é bom. Né, certo, Eu vi que rating. ela tem um rating bom aqui, que eu também não entendi direito, não. Mas... Me diz uma coisa, Duda, curiosidade. É muito difícil entrar no mercado sul-sudeste? Ou sudeste? Para uma... Assim, a gente nunca entrou lá, né? Mas eu acredito que sim. Não é que seja muito difícil. Mas por que é difícil? Primeiro, a gente quer ser uma referência, né? A gente tem representatividade nacional e a gente tem atuação regional. Isso não quer dizer, não posso dizer e falar do futuro que a gente vai para sempre ficar no Nordeste. Não. Mas dentro da nossa estratégia, que foi desde o case do IPO, era ser a maior força do Nordeste, ter representatividade nacional com atuação regional, para ser realmente referência. E aí, para ser referência, a gente resolveu focar numa região. Até porque somos a única. Somos a única do Nordeste listada na Bolsa. Quando você vai para o Sudeste, você tem alguns obstáculos. Você tem os obstáculos que eu falei, que você tem os obstáculos culturais, você tem os obstáculos de conhecimento da cidade, então você já vai para outro clima, você já vai para outros costumes, querendo ou não, ainda tem diferenciais no Brasil entre Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Então, tem também o obstáculo da logística, né? Nós temos uma base em Pernambuco, Recife, da matriz da empresa. Recife está a 1 hora de todas as cidades que estamos. Algumas até menos. Sim. Algumas a gente vai de carro. Total. Para você ir para o Sudeste, já é mais distante. Então, tem também a questão da concorrência, né? A concorrência lá é acirradíssima. Todas as empresas, com exceção da Moura, que estão listadas na Bolsa, são do eixo Sul-Sudeste. Então, São Paulo é um mundo. Você tem empresas que trabalham num bairro só e que são empresas grandes. Empresas, às vezes, que a gente nem conhece, nem sabe o nome, porque quando a empresa não é listada, que não divulga os números, muitas vezes a gente não sabe o porte da empresa e que está num bairro só de São Paulo. Então, é impossível ir? Não. Mas é uma coisa que realmente tem que valer muito a pena e acho que a empresa tem que estar muito estruturada, porque a Moura, quando ela saiu de Recife e foi para outras cidades, ela sente, a empresa sente o tempo de adaptação, claro. né? De você conhecer os hábitos, até o que o cliente daquela cidade exige. Então, tem sim uma dificuldade. Conhecer a cidade, conhecer né? a cidade. Onde Por isso é tão importante a equipe local. Então, hoje, a Moura não tem estratégia para deixar de ser nordestina, de estar só no eixo do Nordeste. Agora, isso é para sempre? Não sei. As oportunidades surgem, a gente não sabe do futuro, né? E a Moura está sempre aberta a desafios. Isso é uma coisa que eu posso garantir. Não, a Moura tem um retrospecto, assim, um histórico, né, que diz isso também, né? E aí, Eduardo, vocês constroem para 3 públicos aqui, se a gente espremer, tem 3 públicos diferentes aí, né?
Tem ali o público alta renda, tem o público que a gente pode chamar aí de classe média alta, talvez, e um produto de entrada ali para quem tem uma renda mais baixa. Vocês, obviamente, devem ter ali um mapeamento de como é que esses três públicos se comportam, né, na aquisição dos imóveis, né? É mais fácil ou menos complicado vender para quem aí nesse bololô? Bom, boa pergunta. Eu acho que são desafios assim diferentes, mas são desafios, ambos desafios. Primeiro que a nossa jornada do mercado imobiliário ela é super desafiadora, né? Pelo tempo total, que se for ver, o tempo de construção, mais o tempo de assistência técnica, daí 10 anos mais ou menos de contato com o cliente. Mas sobre os públicos, a gente na Moura do B, a marca Moura do B, a gente tem sim, hoje, ela, na verdade, em muitos momentos a gente trabalhou dessa forma que você falou. Público de luxo, público de alta renda e o médio alto e ali também o público de entrada, que ficava naquele público de uma renda mais ou menos, o nosso entrada, ficava mais ou menos aí numa renda de 12, 15 mil reais. Depois do IPO, a gente separou essas marcas com a chegada da Moody, tá? E aí a gente posiciona a Moura do B no luxo e alto padrão, e também nos produtos de investimento com a linha Beach Class, a linha Concept, os empresariais. E a gente traz para esse público da classe média, esse público com essa renda na faixa de 15 mil, 18 mil, a Moody, tá? Que é um bom produto, produto em boas localizações, mas não é um produto que tem o requinte dos produtos da Moura do B. Então, a gente separa dessas duas formas. E aí tem desafio. Você me pergunta, é mais difícil vender para qual? Bom, o luxo, eu acho que o difícil é você trazer sempre o diferencial e a expectativa de um cliente, que ele não compra só, não é só o investimento, não é só a moradia. Ele quer a sensação, ele sabe o que é bom, ele quer além disso. E no público da Moody, você tem o desafio que muitas vezes aquele cliente é um cliente que morava alugado e que agora está comprando o primeiro imóvel, que acabou de casar e que está indo para a sua primeira conquista. E você tem o desafio também da expectativa. Então, é um público que também exige. E é um público que reclama, e é um público que expõe. Então, dentro da base de clientes que a gente tem ativa hoje, se 5% reclama, já gera uma super repercussão, né? Tem assunto aí. Então, pois é. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? O mercado imobiliário é muito desafiador. Então, acho que a gente tem desafio nas duas pontas. Tanto na Moura do B, quanto na Moody. A Moody é perto da minha casa. Ah, é? Não ia falar, não, mas... É verdade. Tem ali o empreendimento da Moody na Santos Dumont. Santos Dumont. Aí tem a vovó Joana. A avó Joana. Entendeu? A minha casa eu passo todo dia em frente. É verdade. Já fui abordado pelos panfletos. Ah, é? Mas eu já lhe pergunto, Duda, duas perguntas já encangadas. Da sua entrada na empresa para até agora. Fale um pouco dessa mudança de perfil para alto padrão. Né? O que eles queriam, o que eles querem agora. E dessas tendências. É varanda gourmet, é não sei o quê, entendeu? O que esse público espera, né? O que esse público... Vamos falar da Moura do B, entendeu? Tá, bom. Eu entrei do momento que você entrou. Do momento que eu entrei na Moura em 2010, tá? Tô na Moura há 15 anos, fiz 15 anos esse ano. Quando eu entrei, a Moura estava naquele momento que ela tinha já uma variedade de produtos. Ela não estava só posicionada no luxo, do que quando ela começou. Ela tinha luxo, ela tinha alto, ela tinha médio alto, ela tinha uma variedade. E depois, a gente foi fazendo essa separação quando a Moody chegou. E aí, o que é que esse público espera? Na verdade, tanto o público da Moura do B quanto o público da Moody é um público que exige e que quer tendências. A gente, inclusive, fez uma pesquisa recente sobre o hábito do morar nordestino. Opa, conta pra nós. Uma pesquisa super rica. E aí a gente conseguiu dividir mais ou menos em 5 categorias, tá? De personas. É óbvio que categorias diferentes. Uma dessas categorias, é a categoria, eu não me lembro como foi as nomenclaturas que a gente deu, mas é a categoria daquele cliente que está fazendo a primeira compra, que se enquadra mais dentro do Minha Casa Minha Vida,
que ele quer um apartamento, uma localização ok, mas para ele o mais importante é encaixar na renda. Entendi. Então, são outras necessidades. E aí se encaixa mais numa marca, numa empresa que a gente vai lançar aqui em Fortaleza, em breve. Não se encaixa na Moura do Bem e Mood. Eu posso falar o nome dessa empresa porque a gente já divulgou em alguns lugares que é a única. Única. Então, nome. esta persona se encaixa mais na única. Quando a gente entra para Mood e Moura do B, a gente entra, que são marcas que têm uma interseção, só não tem interseção quando a gente coloca a Moura do B muito no luxo. Mas quando a gente tinha a Moura do B no entrada, a gente tem interseção com a Mood. E aí esse público, ele exige coisas parecidas porque ele quer uma localização muito boa e aí ele valoriza muito na casa, sala e quarto. Ele quer que tenha o máximo que puder de apetrechos no empreendimento, mas óbvio que alguns são mais relevantes, como academia e piscina, por exemplo. Hoje, a academia cresceu muito, e aí você pergunta, já emendando na sua pergunta de hábitos, eu acho que depois da pandemia, eu acho que a academia passou a ter mais relevância ainda do que tinha. Então, para a gente hoje, um dos ambientes... É óbvio que no Namoro do B a gente capricha ainda mais, a gente procura usar, por exemplo, o Tecnogym, que é a melhor marca que tem de aparelhos para academia. Mas também na Mood a gente se preocupa em ter uma boa academia montada, ter uma boa piscina. E aí vem outros. Uma coisa também que eu acho que de tendência que passou a evoluir muito é o paisagismo. Antes não se valorizava tanto o verde. Realmente. Hoje você valoriza o verde na fachada e você valoriza o verde no empreendimento. Eu acho que ele traz um aconchego, né? Então isso passou a evoluir também no mercado imobiliário. Eu acho que 15 anos atrás, quando eu entrei na Moura do B, não tenho certeza, o paisagismo não tinha essa valorização. Não, tinha. Então, você tem também os ambientes que você tem que ter hoje, que são básicos de compras online, né? Então, todo empreendimento tem a comodidade. Então, todo empreendimento a gente coloca aqueles espaços que o cliente, aqueles mini markets, entendeu? Aqueles mercadinhos. Tem também os espaços pets. Eu tenho uma dúvida. Os espaços pets do uso, tá? Como é que está sendo o uso? Porque a nossa jornada é longa. Quando a gente começou a colocar espaço pet, a gente começou a entregar agora. Então, a gente tem 2 anos de empreendimentos entregues com espaço pet. O espaço pet tanto para depois os animais brincarem, então. andarem, fazer as necessidades, como também para dar banho. Né? Tem os espaços para dar banho nos pets também. Isso também é uma coisa recente, vai de 5 anos para cá, mas que os empreendimentos têm. Então, na Moura do B e na Mood, os clientes exigem, sim. Aí o cliente da Moura do B tem algumas personas, você tem aquela persona que quer que tenha muitas tendências de automação, de tecnologia. Quanto mais apetrecho tiver, melhor. Mas a gente também tem a persona que quer os requisitos básicos, que é uma localização excelente e um projeto que tenha os principais itens muito bem montados. Que principais itens são esses? Uma boa piscina, academia, como eu falei, ambiente de spa. É uma coisa também que tem sido valorizada, porque eu acho que essa vibe wellness tem crescido muito também. Verdade, então, esses espaços wellness também é outra coisa que eu acho que cresceu mais de quando eu entrei para cá. O verde, o wellness, essa parte de, como eu falei, de academia, piscina sempre foi. E os ambientes sociais básicos, que salão de festas, espaço gourmet, tudo isso ainda são importantes no empreendimento. Então, mudou. Não mudou, acho que o mercado imobiliário ele não muda tão rápido, até pela forma como ele é, a jornada dele. Mas sim, desde que eu entrei para cá, eu acho que tiveram essas mudanças aí que eu citei como principais. Eduarda, a gente vê um fenômeno acontecer que é o deslocamento, né? Várias famílias saindo das cidades, dos centros urbanos e indo morar nos municípios próximos, né? E aí isso gera, né, toda uma especulação imobiliária nesses municípios ao redor das cidades, né? A gente tem aqui um fenômeno Eusébio que, né, você conhece bem, você está sempre aqui, que é essa quantidade de gente indo morar no Eusébio. E está acontecendo isso mesmo? As pessoas estão se movendo para morar em praia, em municípios ali próximos? Na grande, né? Na grande isso para vocês é uma ameaça? É uma oportunidade? Olha, eu não acho que seja uma grande ameaça. Eu acho que a gente não sentiu. Eu acho que sim, existiu esse movimento. Eu acho que até também a pandemia trouxe um pouco esse movimento quando as pessoas começaram a ir para suas casas um pouco mais afastadas. Tem esse público, que ainda tem esse público que mora em casas, né, em boas casas, um pouco mais afastado. Mas a gente não sentiu tanto essa ameaça, até porque um ponto importante, hoje o trabalho presencial
voltou. Se não 100%, eu não sei de todas as empresas, mas acho que a maioria delas. Acho que são poucas empresas hoje que continuam 100% home office. Eu, particularmente, sou uma adepta do presencial. Eu acho que a interação física, a interação presencial, ela traz uma riqueza. Você pode ter a sua rotina. Eu acho que tem algumas áreas que trabalham bem remoto, mas eu acho que nada se compara ao presencial. Lá na Moura mesmo, a gente ficou pouco tempo no home. E aí, é importante você estar em localizações que seja próximo de tudo. Então, eu acho que no público, quando você fala esses públicos mais afastados, que vai morar em casa, a gente entra no público mais de alto padrão, a gente não sentiu dificuldade de vendas nos produtos que a gente teve de alto padrão e luxo. Pelo contrário, os produtos de alto padrão e luxo que a gente lançou de 2020 para cá, que foi o período da pandemia, a gente teve um excelente desempenho de vendas em todos. Então, a gente vê também como oportunidade, por outro lado, quando a gente tem esse movimento de desenvolvimento de algumas áreas, como, por exemplo, que a gente está aqui, a Quirais, que cresceu bastante. Você tem espaços de moradia, casas, mas você também tem espaços para fazer segunda residência, o que é bom, porque você está muito próximo da cidade. Então, a gente tem um Beach Class Porto das Dunas aqui, que a gente pode vender tanto para um cidadão de Fortaleza que queira ter um suporte e vir para esse parque maravilhoso todo final de semana, está aqui pertinho, como também quem vem para Fortaleza e vem pelo parque, porque o parque atrai muito turista para cá, fica lá, então o investidor que compra, ele loca para o short stay, para uso. Então, a gente também vê como uma oportunidade. E o Beach Class Porto das Dunas é um exemplo disso, como também o Beach Class Cumbuco, né? Que é uma área também que tem o seu motivo de atração de turista e de movimentação. Então, são dois produtos, por exemplo, que são super bem vendidos com esta finalidade. Então, a gente eu acho que vê mais como uma oportunidade do que como uma ameaça. Acho que, na prática, a gente não sentiu impacto nas vendas dos nossos imóveis de alto padrão, luxo. Por exemplo, lá em Recife, a gente tem o Paiva, que teve esse movimento, né, que você falou, de algumas pessoas indo para lá para morar, né? Mas aí eu acho que são pessoas que estão numa fase de vida que já se aposentou, que tem um estilo de vida muito tranquilo e que pode ficar em casa e que não tem hora. Porque do Paiva para você ir para o centro de Recife, você leva um tempo com o trânsito. Então, não é a mesma coisa de você morar na Avenida Boa Viagem. Então, eu acho que vai muito da persona também, né? Do estilo de vida daquela pessoa. E aí, quem tem uma vida mais agitada e que trabalha, que precisa estar presencial, fica distante e mora lá. É bom para uma segunda residência, mas para morar fica. Então, acho que a gente não sentiu isso na prática, não. E talvez vá muito pela configuração da família também, né? O trabalho da pessoa, né? Trabalho, tudo isso impacta, estilo de vida, né? Estilo de vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham aqui no Beach Park, para falar do Beach Park, elas moram aqui na região porque elas precisam... do lado, né? próximo, exatamente. Mas, por exemplo, no Eusébio, eu já vi gente indo morar no Eusébio, aí voltou para Fortaleza. Porque teve uma primeira perna, assim, de gente vindo morar no Eusébio. Aí esse pessoal meio que... O filho estava pequeno, aí o filho cresceu, ficou adolescente, aí o cara saiu... Precisa, saiu mais perto exatamente, aí voltou para a cidade, né? Tem que estar mais perto da Mas o que acontece também, que a Duda com certeza sabe disso, é que por exemplo, se muitas pessoas migram para uma região, essa região começa a crescer e crescer a oferta de serviço. Sim. E a pessoa não precisa sair demais lá, entendeu? Não precisa mais sair da região. Olha, rapaz, que foi o que aconteceu no Eusébio, né? Não é verdade? Uhum. Entendeu? Sim, entendi. Ok, Niemeyer. Duda, posso perguntar para ela uma coisa aqui? Eu tava com uma pergunta engatilhada. Pergunte então. Enquanto eu tomo água de coco. Uma curiosidade que eu tenho é o tempo de um projeto encavalar no outro. Por exemplo, vamos lançar o Beach Class Porto das Dunas. Beleza, vamos lançar uma coisa, né? Até lançar e entregar as unidades, qual é o tamanho dessa jornada do produto? Boa pergunta. Bom, primeiro, a gente trabalha o plano de lançamentos semanalmente, né? Isso é uma prática lá da Moura. Semanalmente a gente revisita. Então, todas as cidades têm a reunião, horário marcado, dias certos da semana para tratar do plano de lançamento. E aí, da aquisição do terreno, né, do fechamento do terreno para poder lançar, a gente precisa ir pelo menos de 1 ano, mais ou menos. Mas na Moura as coisas são bem dinâmicas. Então, às vezes... É com emoção. É com muita emoção. A gente igual não... descer no Insano, né? Descer no Insano, a emoção é quase como descer no Insano. A gente não consegue ter esse prazo. A gente tem um prazo mais enxuto, prazo mais curto.
Então, é bem corrido, que é para você fazer todo o detalhamento do produto que a equipe de incorporação faz, né? Fechar as contas, tudo, definir o preço, fazer a campanha. Então, às vezes, a gente quer fazer até uma campanha de marketing mais embalada, mais estruturada. E não dá, porque a gente precisa lançar, precisa colocar o produto para venda, e aí a gente coloca com material prévio. Inclusive, a gente meio que se acostumou a fazer assim, porque começou a dar certo, mas eu fico assim, com pena, porque às vezes são produtos incríveis que a gente não consegue embalar como gostaria. Então, a gente tem um tempo, às vezes, mais curto de quando adquire o terreno para poder lançar. Depois que a gente lança, a gente também tem um tempo aí para poder começar a obra, que a gente tem até encurtado esse tempo. Antes do lançamento, a gente começava a obra aí dentro mais ou menos de um ano, e a gente tem encurtado esse início de obra. No condomínio era dentro de um ano, na incorporação era mais rápido. E aí o tempo de obra que leva em torno de 3 anos, 3 anos e meio. Depois, vamos considerar lançamento com tempo de obra 4 anos, mais ou menos, tá? E aí você tem aí 4 anos da jornada, né, do cliente que ele comprou e tem o contato com a empresa, com o financeiro, área de personalização e depois o financiamento, no caso da incorporação, que o recebimento das chaves. Você tem mais ou menos esses 4 anos e você tem o tempo da assistência técnica, que aí de todas as garantias finais dá 5 anos. Você tem uma jornada, numa média, de 10 anos com o cliente. Isso é uma né? criança, né? Com o cliente um cliente só, né? E aí, às vezes, aquele cliente é recorrente e aí ele entra na jornada com outros produtos, né? Produto de investimento e tal. Mas vamos colocar em uma média de 10 anos de contato com o cliente. Caramba, é um Ô, louco, mano. puta relacionamento, né? Você tem ali com uma pessoa que pode te dar dor de cabeça, não, né? Duda, me diga uma coisa, como é ser uma líder mulher, né? Uma líder num setor que é tradicionalmente masculino? Pois é. Pois é, né? É bom. Eu acho que é um desafio diário. Eu aprendo muito com os meus pares, que são homens, a maioria deles, na verdade. Meus pares com quem eu interajo diretamente são todos homens. Mas a minha equipe tem muitas mulheres maravilhosas, gerentes, coordenadoras, enfim. Você bota lá que é para poder... né, Pois é. Eu acho que esse movimento de gênero e tal, ainda existe no Nordeste um pouco de preconceito, tá? Eu acho que não é clichê, ainda existe, sim, um pouco de preconceito com mulher, mas isso vem desmistificando e vem diminuindo muito. Acho que até esses movimentos que a gente faz, da mulher ter um suporte umas às outras, a gente, inclusive, faz essa movimentação, a gente já fez isso na empresa durante um tempo. Eu sempre faço isso, né, com as corretoras, que é um público que a gente tem muita interação pelo comercial, de colocar os desafios, porque na nossa cultura, como eu falei, ainda existe um pouco esse preconceito, e para mim é um desafio pela minha vida pessoal, porque a rotina da Moura, ela é uma rotina bem dinâmica, porque a gente está em 7 cidades. Eu preciso viajar quase toda semana. Eu tenho 2 filhas pequenas, uma que tem 6 anos, a outra que tem 8. Exige bastante de mim, elas cobram bastante. E também tem o desafio com meu marido. Eu comentei com vocês quando eu cheguei aqui. Meu marido, ele tem uma agência, ele faz eventos no Brasil todo, ele produz festas maravilhosas, carnaval, réveillon, mas acaba que é um trabalho também que exige de mim presencialmente, né? Eu falo, quando eu converso, meu marido não é um advogado que durante a semana ele está trabalhando e que no final de semana ele está com tempo disponível. Às vezes, no final de semana, ele tem que viajar para a gravação do DVD de algum artista, para algum evento pelo Brasil afora, ou ele tem algum evento. E aí é um trabalho que eu também preciso participar por tabela. Porque eu tenho que estar lá presencial, apoiando, tal. O trabalho dele é um trabalho que é experiência pura, você vivencia. O meu, não. O meu, ele não se envolve. Ele sabe lá o prédio que a Moura do B lançou, massa, tal, mas não vai para nenhum evento. Ele não vai para obra nenhuma. Não vai para nenhuma obra, não vai para nenhum evento de corretor, não vai para nenhum evento com imprensa. O dele, não. O dele é um trabalho que precisa da minha presença, porque, como eu falei, é experiência. Então, é um desafio para mim conciliar aí. Quem é que tá criando essas crianças? Boa pergunta. Eu e ele. Mas tem uma rede de apoio. Minha mãe, minha sogra, meu pai me ajudam muito. Quando eu tô, por exemplo, nas cidades, eu tô aqui. Sim. Então, eu administro de longe, sei de tudo, né? Tenho organização para saber de tudo das meninas, mas minha mãe me ajuda muito para levar em médico, essas coisas, dentista. Aí coisas da escola,
eu nunca falto, eu sempre estou, me organizo, a não ser que eu sempre tento conciliar o calendário da escola, eles dão antes. Então, eu pego as datas das coisas da escola, já coloco. É bom que a escola dá o calendário do ano, do semestre, então eu já sei as datas mais importantes para não perder, porque elas cobram, Aí já vai obviamente, travando, já né? sei, travo. Meu marido... quando ele tem mais flexibilidade de agenda, porque ele tem uma rotina muito agitada, mas ele não tem uma rotina feito a Moura, que é aquela coisa certinha, horário de reunião e tal, aí ele consegue também ajudar. E aí a gente vai administrando. Mas é um desafio. É bom, porque é dinâmico, é movimentado, nunca tá na mesmice, muito pelo contrário. Mas é um desafio, Quando sim. se encontra, né? Olha, o tempo, né? Olha, você por aqui. O seu nome é... Duda, quais são os desafios do setor, assim, os grandes desafios do setor da construção civil, que emprega muito, né? Gera muito dinheiro, mas também tem umas dor de cabeça aí. Tem. A rapadura é doce, mas não é mole, não. Bom, hoje a gente tem mais de 7 mil colaboradores, né? A Moura. Nossa, sério? Aqui em Fortaleza, mais ou menos uns 1.700. Isso contando todo mundo, pedreiro, Isso, mestre de isso. obra, Sim, a turma sim, sim. toda. A turma toda. Eita. Maior desafio. Eu acho que o maior desafio hoje é a execução de obras. Mão de obra, né? Hoje a gente tem dificuldade de essa formação de mão de obra com qualidade, esse volume de obras que a gente tem. Pra você ter uma ideia, a gente já lançou do IPO para cá, foram mais de 70 projetos. Então, assim, é um número muito grande. Eu acho que foram até 80, eu não me lembro exatamente o número exato, mas foi um número bem relevante. E aí, a execução disso, a gente tem execução em cidades que não é Fortaleza, Recife, a gente tem no litoral sul de Pernambuco. Então, você levar a equipe para lá, você ter aqui Carneiros, que está a 2 horas de Recife. Maravilhoso. Patacho. Patacho? Vocês têm coisa em Patacho? Patacho, que está a 3 horas e tanta de Recife, 2 horas de Maceió. Patacho é massa. Então, é um desafio grande. O maior desafio que eu acho é a execução desse volume de obras. Tempo, custo, qualidade que precisa, né? Então, sem dúvida, é esse desafio. E aí, isso traz o desafio de você ter um volume gigante de clientes que tem uma expectativa grande e a gente poder ter a satisfação desses clientes na plenitude, que é o que a gente quer, no nível de excelência. Então, é uma conta, é uma equação muito difícil de fechar. A gente tem essa consciência, a gente sabe que a gente precisa evoluir. É um pouco também daquela dor do crescimento, porque a empresa já teve um volume grande de canteiros, sentiu isso, depois reduziu e agora voltou a ter esse volume. Aqui no Ceará, a gente tem em torno de 10 canteiros ativos, só aqui, né? Então, um desafio, o maior desafio é esse, essa equação aí de execução de obra, no tempo, prazo, custo, qualidade, com a satisfação do cliente de você conseguir entregar tudo no prazo. Aí chega quando você entrega, um momento de entrega é sempre um momento tenso, porque o prédio está se formando. Aí entra gente, fornecedor diferente no prédio, os clientes, alguns começam a reformar, muita gente circulando. Aí, às vezes, o próprio fornecedor que você contrata faz uma besteira, o cliente acha que é culpa da construtora, até você entender o que foi e tal, justificar, o cara já está sem paciência. E aí, quando você entrega um empreendimento, você tem um tempo para você vistoriar as unidades. Leva tempo, porque a gente tem um critério rigoroso de vistoria. Então, da engenharia, a gente passa para a área de assistência técnica, para poder passar para o cliente. E aí o cliente fica ansioso. Então, esse desafio da execução e do momento de entrega, né, da unidade, sem dúvida, são os maiores desafios. São momentos, como é que eu posso dizer, sensíveis, né? E a gente está sempre buscando evoluir, trazer mais transparência, mas é bem desafiador. Imóvel é um bom investimento? Sem dúvida. Vocês têm isso na ponta do lápis para provar para a pessoa? Vale a pena? Compra Diga logo, aqui pra que- ver se eu vou partir para esse aí. Vale a pena demais. Eu acho que é sempre importante diversificar a carteira, né? Eu sei que quando a taxa de juros está nesse nível, uma pessoa mais conservadora faz, rapaz, eu não vou comprar imóvel não, deixa meu dinheiro paradinho no banco, quietinho. Mas o imóvel, ele está seguro, ele está lá, você vê, você sabe onde está o seu dinheiro. E aí você ainda pode usufruir. Imagina só um empreendimento de segunda residência que você compra. Numa localização boa, privilegiada, valorizada. Total. Como a gente tem aqui o Porto das Dunas, do lado do Beach Park. Você investe ali
e você tá seguro de onde está o seu dinheiro, você pode alugar e você pode usar também, né? Então, quando você tem também produtos, que é o que a gente procura sempre, produtos à prova de crise, no sentido de produtos que são vendidos, mesmo nessa época de taxa de juros alta, que sim, afasta um investidor ou outro, localizações que não resta dúvidas, como, por exemplo, a gente teve aqui em Fortaleza, o Infinity. Fortaleza, praticamente na beira-mar de Fortaleza, ele está na abolição, mas ele tem acesso à beira-mar. Um projeto incrível, belíssimo, maravilhoso. Eu sou fã de Arthur Casas. Um produto lindo, super bem localizado. Então, assim, é um produto que ninguém tem dúvida. Quem compra ali sabe que vai ter procura, que é diferenciado, que é uma pérola. Então, esses produtos, não tem a menor dúvida, mesmo numa época dessa, é sucesso de vendas. O Infinity é um exemplo disso. Vendeu praticamente tudo. Já acaba. São muitas, assim, tem uma boa quantidade de unidades, mas já está acabando. E, Duda, por que esses apartamentos estão diminuindo tanto, hein? Rapaz, na época dos pais da gente, né? Apartamento de 220 metros. Não, agora já estão 180 metros. vendendo aquele apartamento que é, né, tipo japonês, é bem pequenininho, assim, é 20 metros quadrados, né? É uma coisa bem estúdio, né? Não é estúdio, né? É uma questão de perfil mesmo do consumidor? É uma questão de mudança do perfil das famílias? Sim, qual é o fenômeno? são algumas coisas. Mudança do perfil das famílias é um ponto. As famílias vêm diminuindo, né? A média de filhos vem diminuindo, então você não precisa ter apartamentos tão grandes. Então, você também tem uma questão que você às vezes não encontra em algumas cidades também, terrenos tão grandes disponíveis, tá? Você também tem a questão do preço, então você não pode fazer imóveis tão grandes imóveis de luxo e grandes se permitem em alguns terrenos, porque você tem aquele público que adquire. Então, você tem que fazer um tamanho também que fique atrativo e você tem que otimizar. Você tem que fazer um tamanho que fique atrativo no ticket, no valor final do apartamento, e aí você tem que otimizar. Quando você pega um apartamento de 130 metros quadrados e você coloca 4 quartos, você dá a possibilidade para quem tem uma família maior morar e ter os 4 quartos, mas você também pode adaptar a planta e quem tem uma família menor ter um quarto um pouco maior. Então, eu acho que junta as duas coisas. Junta o perfil de famílias, que se encaixa hoje mais nesses apartamentos um pouco menores, porque as famílias diminuíram. Você tem as pessoas hoje demoram um pouco mais a casar, então procura também, sai da casa dos pais antes do que na nossa época, que saía da casa dos pais direto para morar com o marido, né, com a esposa. Então, tem o hábito e tem também essa questão do preço também, da questão comercial, do ticket ficar atrativo. E aí a gente faz uma planta que seja versátil, porque você tem a possibilidade de personalizar. Então, se você quer uma sala maior, quer um quarto maior, as plantas permitem isso. Você adapta à sua necessidade. Mas aí a gente tem que fazer de uma forma que fique versátil, para que você encaixe para personas distintas. Esses apartamentos grandões, né? Assim, os novos, né, os que são lançados, é mais para um perfil alta renda, né? Porque, mas quem é que vai varrer 200 metros quadrados? Mas Rapaz, eu fico preocupado com quem é que vai limpar. Porque espaço grande dá trabalho. Dá você trabalho. cuidar, Dá trabalho. Eu falo porque eu moro em casa e dá trabalho Dá cuidar de uma muito. casa e imagina um apartamento de 500 metros quadrados, é um Exato. trabalho, entendeu? Não, 500 metros quadrados também. Não, sei lá, pô, mas não, eu acho que... Dá pra botar Mas uma quadra tem, dentro. a gente tem. Entendeu? Aqui o Tem. nosso Mansão Seara tem 350 e 660 metros. Então, a gente tem. No luxo, você tem desse tamanho. E é um ponto que vocês falaram também. A dificuldade de você ter a manutenção desse apartamento. Porque a vida hoje, aquilo que a gente estava falando, mudou também, né? As pessoas trabalhando mais fora de casa. E aí precisa ter essa rede de apoio também interna para poder... administrar o apartamento, né? Na marca Mood, vocês constroem pensando numa família de quantas pessoas, mais ou menos? A marca Mood, ela na maioria, em todos, são apartamentos de 2 e 3 quartos. Tá. Então, apartamentos que você tem uma família começando, né? Início com um filho ou até 2, porque você pode colocar 2 filhos num quarto só. E uma família um pouco maior para o 3 quartos, mas eles são nesse tamanho, 2 e 3 quartos. Tem quantos produtos da Mood aqui em Fortaleza? Temos aqui em Fortaleza o Mood Kennedy, o Mood Cocó, o Mood Praia. Temos 3 aqui em Fortaleza. Né? E no total, acho que eu não esqueci de nenhum, Kennedy, Praia e Cocó. Cocó é o que é perto da minha casa. Isso. O Praia onde é que é? O Mood Praia, Praia do Futuro. Praia do Futuro. Praia do Futuro. E o Mood Kennedy
É no Complexo do Kennedy, onde a gente tem outros projetos Onde tem ali um junto do Rio. shopping? Isso, Sim. junto do Rio Mar Kennedy. Vamos ter em breve bom, né? mais um lá. E no total, a gente tem Mood em todas as cidades. A gente já lançou em todas as cidades que a gente tá. São 13. E a gente já tem Mood entregue. E A o gente já entregou. Única? E o Única. Vem A aí, né, Única Dudu? vem aí em breve. Que eu posso dizer que é a marca que a gente traz aí pro Minha Casa Minha Vida, pro Faixa 3. Fortaleza vai ser a primeira cidade a ter o lançamento de Única. Por que vocês escolheram aqui? Escolhemos aqui porque aqui é maravilhoso. Oh! Aqui sempre vende bem. Veio uma recifense falar isso aí. E também conseguimos aí um terreno que as coisas fluem, os terrenos aparecem. E aí a gente deve lançar, acredito que a gente ainda lança esse ano, o primeiro Única. Tá. Não vai dizer onde é o aqui. terreno. Ah, Olha aí. Apartamento, naturalmente, né? sim. Vocês não constroem Casas? horizontal, né? condomínio. Não. A gente teve alguns projetos de horizontal, a gente teve alguns lotes, vendeu lote, por exemplo, no município de Gravatá, que é na Serra Pernambucana. Sim, maravilhoso. A gente teve empreendimento de casas no litoral sul de Pernambuco, numa praia super valorizada lá, chamada Enseadinha. Talvez seja a pérola do litoral sul pernambucano, uma praia incrível, um mar bem rasinho, aguinha quente, linda. Enseadinha, Enseadinha. O nome é Ela ótimo. fica O nome é ótimo. próxima de Porto de Galinhas, Tá. próxima mais ou menos uns 30 minutos de carro. Enfim, mas não é o nosso core principal, fazer casas, não. Foram coisas pontuais, bem pontual. Condomínio horizontal, casas, é algo bem pontual. O nosso negócio mesmo é fazer os prédiozinhos. Duda, tendências para o futuro da construção e no escopo de vocês e tal. E aí eu já vou fazer uma pergunta pessoal. Pergunte. Porque eu converso... A Não, gente... não me diga que o amigo vai querer negociar um apartamento aqui com a... Não é isso não. É Eduardo. outra coisa, não. É uma coisa muito mais séria. Nós temos uma população que está envelhecendo. E eu já li que existe fora do país, e eu acho que no país, condomínios pensados para a terceira idade, né? São condomínios pensados, né, para as pessoas mais velhas e tal. Elevadores maiores, você tem aquele suporte ali enfim, no banheiro. A Moura já está com isso No radar, né? no radar, entendeu? A Moura já discutiu sobre isso. Inclusive, teve até um terreno que rolou lá em Recife, que era super arborizado, tinha muito verde, que acabou que a gente não fechou e que a gente pensou em fazer um produto para esse nicho. Já se fala, eu sei que no sul, sudeste já tem produto para esse nicho. Já tem, né? Já tem. É um fato, sim, que a população está envelhecendo, mas a gente não tem ainda nenhum terreno específico para fazer um produto para esse público. A gente vem discutindo, talvez, de oferecer algumas comodidades, mais espaço, portas mais largas, o elevador que caiba uma maca, enfim, mas não nichar especificamente para este público. Este produto aqui é para o público da terceira idade. Eu, particularmente, confesso a vocês que eu tenho um pouco de receio de nichar, porque às vezes você, esse vai ser um prédio de velho, então eu não vou querer comprar, né? Um jovem pensar isso. Então a gente ainda não tem, um produto, esse produto aqui vai ser para esse público. Mas a gente vem discutindo e talvez agregar esses atributos ao produto, esse conforto, com alguns diferenciais, como eu citei aqui, mas que não seja nichado, vai ser exclusivo para esse público. E aí, dentro disso que você falou, eu queria que você falasse sobre a experiência dos retrofits, que eu acho muito legal isso aí, né? Isso é legal. A experiência dos retrofits é muito legal para as cidades, porque você pega lá aquele empreendimento que está sem uso, que está defasado, que está até feinho, às vezes, enfeiando a cidade, e você renova. Então, a gente tem alguns exemplos de retrofit. É uma obra bem desafiadora, porque apesar do prédio estar pronto, às vezes você praticamente faz uma obra do zero, mais caro, né? né? É desafiador, porque você tem que, muitas vezes, a estrutura ali precisa de a gente fez lá em Recife um retrofit que eram lugares para armazenar grãos de trigo, que são silos, que é o Moinho Recife. Foi um retrofit extremamente desafiador,
porque era uma estrutura que a gente, quando lançou, apesar de ter analisado, não sabia o que esperava. Então, um dos prédios teve que praticamente derrubar e fazer de novo. Caramba. Então, a gente tem de retrofit alguns. Em Recife, a gente tem esse. A gente tem um hotel na Avenida... Era um hotel na Avenida Boa Viagem. E a gente fez o retrofit. E agora, a gente lançou mais um. Também retrofit. A gente tem aqui em Fortaleza, que é o Beach Class Iracema, que também era um hotel que estava fechado. E a gente tem em Salvador. Também era um hotel em Undina, o Hotel Otom. E a gente também fez um retrofit e junto, num terreno do lado, fez um empreendimento de altíssimo padrão. Então, eu vejo que é uma coisa muito boa para a cidade, porque você revitaliza, você literalmente revitaliza um equipamento que está fora de uso, um equipamento, às vezes, que está lá parado e até enfeiando um pouco a cidade. Então, para a gente fica feliz em fazer o retrofit. Porque a gente ajuda a realmente revitalizar as cidades que a gente atua. Vocês mantêm as características originais? Sim. Mantém a estrutura. Tem a estrutura. Então, assim, a gente bota os brincos, né? A volumetria, ela permanece a mesma. E aí a gente dá a repaginada, mas sem mexer na estrutura. Isso tem duas aqui que eu não vou dizer de qual construtora mas que uma, inclusive, eu toquei como DJ, que é aquela do Leonardo, Leonardo Mota. Da Leonardo Mota, que eles mantiveram a Casa Rosa, né? Sim. E a outra é do hotel lá da Praia de Iracema, que eles mantiveram também o Sonata. O Sonata é aquele... Sonata, eu já fiquei no Sonata, hospedada Sonata, lá. não é? Não tem ali? Já fiquei lá. Eles construíram o prédio atrás do entendeu? Não, eu achava que era parte do projeto Sonata mesmo. Tem A gente também tem projetos assim, que a gente mantém o casarão e a gente usa o casarão, por exemplo, para ser a área de lazer do prédio. Sim. A gente lá em Recife tem alguns projetos assim. Tem Sim. vários assim. Sim. E aí tem um até que está em construção agora, que é na zona norte do Recife, que é um casarão lindo, tem um vitral maravilhoso e aí a casa vai ser a área de lazer, uma parte da área de lazer do prédio, né? Vai ser salão de jogos, salão de festas e tal. E Duda, como é que vocês escolhem o nome dos prédios? Rapaz, foi 1 hora esperando esse momento de perguntar. Eu quero saber o nome dos prédios. Como é que batiza prédio? Nossa, batiza prédio. Essa pauta de batiza prédio é boa. Como é que batiza um prédio que é para poder... Eu tenho uma teoria. Essa pauta de batiza prédio é boa. Bom, em alguns casos, o dono do terreno pede, né, que tenha o nome dele ou da família. É mesmo? Tem isso, né? Então poderemos ter um Eduarda do B com Resident. Eduarda do B. A gente até tem lá, que é em nome da minha avó, da minha bisavó. A gente até em Recife tem, em nome do meu avô. A gente até tem, da minha prima, enfim. Mas a gente tem alguns casos que é o dono do terreno que pede que faça alguma homenagem. A gente tem as linhas. Então, quando a gente concebe uma linha Beach Class, a gente coloca normalmente o nome da localização, da rua, da praia, da cidade. Isso facilita, isso também fortalece a linha. A Mood usa essa estratégia. Então, mude a localização ou algum elemento que se refira àquele terreno. Mas os aleatórios é sempre uma boa discussão. Como é que a gente faz? Nós, do marketing, tentamos trazer conceito de acordo com o produto, de acordo com o que o prédio vai ter, algum elemento, e a gente leva para a discussão no grande grupo, que é sempre polêmica, porque nome é muito pessoal. É verdade. Cada um que tem uma opinião. Então, às vezes, a pauta demora mais no nome do que no produto. O pessoal fala, gente, pelo amor de Deus, vamos otimizar aqui. Não é o nome que vai deixar de comprar. Ele pode ajudar a vender, mas não vai deixar de comprar por causa do nome. Então, é sempre uma pauta divertida. A gente procura otimizar a equipe de marketing com a agência, quando não tem nenhum briefing específico, né? Ou de linha, ou de dono de terreno, traz as opções e a gente discute com a incorporação, com todo mundo, até chegar no nome do prédio. Mas é sempre uma pauta divertida, porque cada um que queira dar a sua opinião. Certo. E agora, mudando totalmente de assunto, falemos de futebol. Porque o pai dessa moça já foi presidente do esporte e ela já foi uma rubro-negra daquela. Casar. A turma é mesmo boa? É mesmo daquela, da Fusaca. sabe? Esporte. Cai ou não cai, Duda? O que tu tá achando? Eu sou realista. Eu acho que cai. Tu acha que cai? Infelizmente, Tá eu acho que difícil, né? cai. Tá Tá numa situação bem difícil, difícil. tá numa situação difícil. Neto disse que cai. Mas o Neto também. Neto é um pouquinho pessimista, talvez. Bom,
Mas essa pauta é boa, né? Futebol. Essa pauta é ótima. Futebol, esporte. Eu era uma rubro-negra chata. Você era da arquibancada mesmo. Eu era daquelas que brigava na escola, É Que mesmo, na isso? faculdade, daquelas chata. Ficava eu sozinha, pequenininha, no meio dos meninos, porque... Não sendo machista, mas eu tenho 39 anos. Na minha época, as meninas não se ligavam muito em futebol, uma ou outra, né? Então, eu era daquelas que ficava brigando com os meninos, discutia, sabia a escalação do time, todos os Eita. jogadores, acompanhava. E aí, era uma época boa, mas eu perdia meu sono quando o esporte perdia. Imagine agora. É mesmo? Eu Mas tu ia no estádio mesmo? Ia pro estádio, Ilha do Retiro, Arruda, Aflitos. Já fui, Onde cansei fosse, de ir né? pra Ilha do Cresci na Ilha do Retiro. E aí eu tenho muita coisa pra dar conta hoje, né? Marido, menina, trabalho, ficar com insônia por causa do esporte. Não dá mais Deixa não, né? minha insônia com a Moura do B, que pelo menos vale a pena, né? E aí meu pai foi presidente, sim, meu pai até hoje está envolvido, ama esporte, paixão da vida dele. E eu tive essa influência em casa, então ele me levava pro estádio desde pequenininha. Realmente sou rubro-negra, tenho uma paixão aqui guardada pelo esporte, amo o esporte, mas não acompanho mais, realmente, para não ter raiva. Pra não ter Por uma raiva, questão de saúde tá? mental, né? Questão de saúde mental, eu tenho outras coisas pra me preocupar e acho até que eu evoluí. Futebol é maravilhoso, mas futebol é uma cachaça. Futebol é uma paixão, Tá louco. paixão não se explica, né? Então, eu dei uma afastada, realmente faz tempo que eu não vou pro estádio, faz tempo que eu não vou pra ilha. Vejo um jogo ou outro, mas fico muito nervosa. Meu Deus, eu ficava assim, eu passava mal em jogo do esporte. Era assim, eu tava no aniversário, o esporte tava jogando, eu saía pra ir assistir. Sério? Minhas amigas diziam, você é insuportável, ninguém lhe aguenta. Meu marido é náutico, alvirrubro. Nó. Veja bem, brigar por conta de futebol. Que você vivia xingando. Vivia, eu aperreava, eu reconheço. Ele dizia, você é muito chata, não é possível, a gente vai brigar por conta de futebol. E aí eu evoluí, acho que a gente tem que evoluir, né? E me afastei desse dia a dia do futebol. Mas a Moura do B patrocina. Patrocina A Moura o do B futebol? patrocina o esporte. A gente já patrocinou o Ceará, o Bahia e o esporte. Por que o Ceará e não o Fortaleza? Bom, a gente escolheu teoricamente o Ceará com maior torcida, mais popular. E aí a gente patrocinou os 3 Ceará. Torcida do Fortaleza, não fiquem com raiva de mim. A gente Prepara o patrocinou. corte aí, por favor. A gente patrocinou esses 3 e agora a gente patrocina só o esporte. Tá, entendi. O futebol, né? O Guga é atleticano, eu sou fluminense. E a nossa cota de alienação é dedicada ao futebol. Então, assim, se for para fugir da realidade, a gente só foge mesmo no futebol, que é uma coisa que realmente mexe, né? É impressionante. E nós temos uma grande construtora aí que é muito envolvida com futebol, né? Que é a Mineira. A né? MRV. MRV. Que é dono do Atlético Mineiro, dono da SAF do Atlético Mineiro. Né? Envolvidíssima, verdade. Pois é, teu pai não pensa não em tentar negociar uma SAF lá e já meter um esporte do B? Vixe! Deixa dar o nome do quieto, time não pra- dá ideia, não dá ideia. Qual o nome do time agora? Esporte do B. Ixi. Não da B, não falei da B, falei do B. Entendeu? Da B, né? Né? Ou então o name right da Ilha do Retiro, né? Pô, cara, essa ideia é boa, hein? Olha aí. Acho Puro melhor marketing. deixa quieto, deixa quieto. Galera, Eduarda do B, obrigado, Eduarda. Pô, foi massa. Muito bom, Valeu, viu? gente. Brigadão por ter Valeu, vindo. Pô, Parabéns foi aí massa. pelos Foi ótimo. rendimentos, pelo É. papo. E é bom entender esse setor, né? Tu é doido. O segmento, né? E uma empresa que está há tanto tempo no estado do Ceará, Total. construindo e entregando produtos recorrentemente, né? E com um histórico, assim, brilhante. Pois é, gente. Foi ótimo, mas ó, o desafio da execução é grande, viu? Ah, imagina. Imagino. É osso. É osso, né? Pois você deve estar cansado e tal, de tanto trabalho. Vem aqui passar um diazinho aqui no Não, Beach então, Park eu pra- preciso trazer minhas filhas aqui. Eu não trouxe ainda. É, traga as crianças. Não acredito não. Juro a você. Pelo amor de Eu vou Deus. trazer. Eu sempre comento, né, Raquel? Eu tenho que trazer elas aqui. Sabe qual é a dificuldade? Eu vou ser sincera. É a agenda do meu marido. Porque ele tem pode muito crer. evento final de Mulher, vem sem semana. ele, vem só com as filhas aí. Pô, fica, Aí aqui no não vai beach, querer. fica aqui no Beach Class aqui, entendeu? Mas eu quero trazer elas aqui. Ano que vem eu vou trazer com certeza. Eu tô assim, toda vez que eu venho aqui em Fortaleza, eu digo, eu tenho que vir com as meninas. É, Vamos trazer as morar. meninas, É. é. Eu vou no banheiro rapidinho que eu bebi Vai. água. E a gente vai encerrando esse episódio por aqui. Compartilhe esse episódio com quem você gosta. A gente volta no próximo episódio trazendo sempre uma convidada, um convidado legal para você. Obrigado, Beach Park. Obrigado, Fini. E também Nissan Jangada. É isso mesmo.